Eu tenho um espírito assim de não ficar muito quieta, muito parada. Sou meio espoletinha, era assim, muito... participava de tudo. E eu lembro que num dos intervalos das aulas lá no Getúlio Vargas, eu comecei a fazer comecei a estudar no Getúlio, ginásio. Isso em 50, lá na época do bonde ainda, tinha bonde na época. E eu lembro que quando não tinha aula, tinha aquelas janelas que não tinha aula, a gente ia para a quadra. A gente brincava, de tudo que podia imaginar, de correria, de tudo. E eu lembro que numa tarde que eu estava lá, e estava o campineiro lá. Eu não conhecia nada ele ainda, mas de lá ele vendo a gente, correndo para lá, para cá, ele acho que viu, depois ele mandou uma cartinha para mim na minha casa, dizendo para mim comparecer no ginásio de esportes, que ia começar que era treinamento, né? Segunda, quarta e sexta, parece, assim à tarde. Daí eu peguei, aí eu comecei. Joguei primeiramente para o Clube Atlético Votorantim e comecei também no Colégio Estadão, no Estadão também, eu comecei lá também ao mesmo tempo que eu treinava no ginásio, na escolinha, eu treinava no Estadão. Participei de Jogos Escolares de São Paulo, fomos campeões do estado pelo Estadão. Em 50, quando foi inaugurado o ginásio de esportes, eu morava ali pertinho, fui assistir os jogos e gostei do basquete, né? Eu tinha o quê? 50, eu tinha 11 anos. Comecei a jogar basquete em 1950. Eu não joguei muito não, eu joguei acho que uns 5 anos só. Eu fui de 51 a 71. Eu comecei a jogar basquete em 1956, pelo SESI, que tinha o campeonato industrial. Aí todo dia eu ia no ginásio assistir os treinos, porque eu morava na Rua de Baixo. Então eu peguei amor, vi que era uma coisa assim, gostosa, todo mundo estava feliz de fazer isso, né? Eu falei, não, acho que é isso que eu vou fazer, fora o estudo. Mas meu pai era contra. Mas tudo bem. Aí eu fui convidada pelo pessoal da prefeitura, veio o Dr. Galberto em casa, Dr. Fuad Bunassi, Plínio Miguel, aquela turma toda antiga que ajudou a construir o ginásio e que estava incentivando o basquete, levando até para trabalhar na prefeitura, dando emprego também lá. Aí foram falar com o papai, ele estava irredutível, mas deixou eu ir treinar. Aí eu comecei, e ele faleceu logo em seguida. Aí eu cheguei e falei para a mamãe, falei, agora a senhora vai ter que deixar porque eu quero ir, eu já comecei, eu quero. Então foi assim que eu comecei a minha carreira. Aí eu comecei em 1957, fui levada a fazer basquete pela nossa querida Jane, que já não está entre nós. Foi ela que me levou a dar os primeiros passos do basquete em Sorocaba. Descobri que era minha paixão, eu tinha 13 anos. Quem me descobriu foi a Neide, com a Ritinha. Eu jogava junto com a irmã da Ritinha no Estadão, que é a escola, na época era a escola do momento. E eu era capitã da equipe, né, a professora Dagmar na época. Me deu uma bola de basquete e falou para mim, você faz direita, esquerda e joga na tabela. Eu fiz direita, esquerda e joguei na tabela e acertei. Então, os professores de educação física, eles incentivavam o atleta, a formação de atleta. Bom, na época de 1957, só tinha estrela, né, no basquete sorocabano. Era uma seleção, bem dizer, né, porque quando você fazia convocação para a seleção paulista, se convocavam 12 atletas. Normalmente 7, 8 eram de Sorocaba. Então, você pode ver que nessa época o basquete de Sorocaba estava no auge. Então toda a juventude, a moçada queria participar do basquete. Naquela época não tinha equipes menores, não tinha equipe mirim, infantil, nada. Já tinha que ir pro adulto. Na época a gente disputava 3, 4 torneios durante o ano mesmo, a primavera, última hora, jogos abertos, tudo. Então era muito, muito mesmo. Em 53, em Jundiaí, fomos campeão dos Jogos. Daí, durante 6 anos seguidos, Sorocaba foi campeão dos Jogos Abertos do Interior. Nossa, todos que tinha. Jogos Abertos, nós somos 6 vezes campeãs. Torneio Última Hora, nós somos 6 ou 7 vezes campeãs.
Jogos de inverno em Santos, nós fomos campeãs todos os anos que teve. Jogos de Poços de Calda, que tinha todos os anos. Jogos regionais da Zona Sul, nós também fomos. Nesse meio assim de todos os anos que teve o campeonato, se nós perdemos 1 ou 2 campeonatos, nós somos vice. Era difícil perder. Era difícil nós perder, muito difícil. Eu perdi muito pouco jogo, sempre ganhei. Mas no momento assim não dá para lembrar quais que a gente perdeu. Porque nós de todas as equipes que tinha, era uma equipe muito forte. Então, aqui por Sorocaba, nós temos todos os títulos que você imagina. Campeã do interior, campeã do estado, campeã do Troféu Bandeirantes, campeã Jogos da Primavera, sou campeã brasileira várias vezes, sou campeã sul-americana e fui em 2 campeonatos mundiais. Aqui no América do Sul, quase todos. E para fora, a antiga Checoslováquia, foi o Mundial, o outro foi no Peru, mas fui em Alemanha, fui em México, fizemos uma excursão para o México. Para a Europa também fizemos uma pequena excursão. Amor é Sorocaba. A gente tinha raça. Era raça mesmo. Queria ganhar e entrava na quadra para ganhar, não para perder. A gente estudava e trabalhava. E jogava ainda. Jogava campeonato, viajava e ganhava. É Conclusão, isso aí. a gente fazia tudo. Naquela época nós jogávamos por amor, Estudar, trabalhar para poder manter. É isso aí. Mas vencemos. Era um símbolo de ser um esporte que era dos meninos. E a gente vai conseguir fazer e vai conseguir entrar com um esporte que é masculino. Naquela época, a seleção paulista estava em Sorocaba. Você tem uma ideia, a dimensão do que jogavam essas meninas. O basquete de Sorocaba ele tem uma raiz muito forte com essas garotas, né? Elas encheram de glória a cidade. Sorocaba se transformou na capital do basquete feminino em função delas. O basquete feminino também ficou famoso no Brasil inteiro. O basquete feminino viajou. Estados Unidos, México, Paraguai, né, disputavam o campeonato sul-americano, tudo, né? E elas eram famosas. Essa cidade de Sorocaba deu muito valor a essa geração. A gente vê foto delas, geralmente a gente dá uma olhada nos troféus que elas ganharam aqui, que não conseguia nem erguer. Então isso para mim é um marco, né? Porque marcaram uma época e passaram uma mensagem de amor ao esporte. E hoje a gente carece dessa nova geração que vem com esse mesmo entusiasmo que as Beneditas, as Negretes tiveram, né? O ginásio lotava, né? O Campineiro fazia aqueles cartazes que ele botava assim, ele ganhava aí, acho que de uma tipografia, algumas coisas assim. Em todo lugar na cidade, farmácia, padaria, ponto de ônibus, essas coisas. E o ginásio lotava. Na época, na década de 50, era uma geração onde o campineiro era a pessoa que estava à frente desse trabalho do basquete. Criaram uma escolinha de basquete no ginásio de esportes. Os 2 professores foram 2 famosos jogadores que eu cheguei a jogar com eles. Um era o Reinaldo Jung e o outro o Campineiro. Sorocaba teve a sorte de, em 50, o Campineiro, que era um jogador do Corinthians em São Paulo, Nilton Correia da Costa Júnior, já falecido, saudoso Campineiro, e ele começou a montar uma equipe feminina. Não tem como a gente esconder a figura de Campineiro. Campineiro foi a pessoa que trouxe tudo isso, que trouxe essa realidade para a cidade, né? Ele foi o causador de todo esse time aí. Ele que formou todas essas atletas. Ele percebia a habilidade de cada uma. Eu acho que esse era o ponto principal de treino especial do Campineiro. E ele era muito enérgico. E ele exigia muito do atleta. O Campineiro era um mestre, né? Ele cuidava da sua equipe como se cuidava dos filhos, né? Ele sempre foi muito enérgico, né? Sempre muito exigente. Mas ele era um pai para os jogadores. Que era mais que pai. Era aqui na Chincha. Era para jogar basquete, não era para ficar olhando para namorado, não era para fazer mais nada. Se almoçou, se comeu direito, não sei o quê, vai lá, vai tomar essa vitamina. Pega a fruta, levar a fruta lá. Chegar para a mamãe, como é que ela está comendo bem, não está?
Desse jeito. Ele monitorava todas as atletas. Ele tinha um cuidado extremo. Quando eu tinha um jogo assim muito que a gente jogava, daqui a pouco eu falei assim, ai, Campinho, você viu que cesta bonita que eu fiz assim? Você viu aquela? Você viu? Eu falei, você viu aquela que você deixou sair? Você viu aquela que você deixou escapar? Você viu aquela que fez lá? Ele só falava os defeitos, eles não falavam. Era impressionante. Tinha a mão na cabeça assim, e assim ia. Ele tinha saído, deixado o basquete feminino, e entrou o Reinaldo. Depois o Reinaldo ficou um tempo e depois entrou o Pagnol, né? Então eu não... Mas as atletas dele, era assim, apaixonante ver elas jogando. Ele dava assim um treino, era especial. Então o Campineiro, que era o técnico, ele era técnico nosso e dela. Então ele fazia as moças treinar com a gente. Elas jogavam pesado, viu? Eu lembro que o Campineiro punha uns rapazes para treinar com a gente e e era puxado, né? Porque eles são maiores e a gente era um pouco menor. Então eles faziam esses treinamentos com os homens. Então, treinando com o masculino, imagine a altura deles e a força que eles tinham. Então a gente tinha que se desdobrar para conseguir. Era puxado, a gente não conseguia pegar a bola que ele tinha que pegar, que o Campineiro berrava que tinha que pegar, que tinha que correr, e a gente morrendo de treinar e tudo. Conclusão, quando chegava um time feminino para jogar, nossa, você assaltasse e voava. Você ia lá, isso tudo devido ao treino masculino que ele punha, né? Ele era muito esperto, né? Então, por isso que a gente chegava nos campeonatos, nós tínhamos muita força, muita velocidade, muita rapidez. Vamos dizer, o time adversário fazia uma cesta, a Benedita já estava repondo para mim, eu já arremessava assim, a Rita já estava lá embaixo fazendo a cesta no contra-ataque. Era assim, a gente tinha velocidade, tinha força. Então isso foi muito importante para nós. Não com a equipe masculina inteira. O Campineiro pedia alguns jogadores, né, para treinar. Alguns, né? Não era toda a equipe masculina, alguns. Eles moravam perto do ginásio. Eu e a Sidão era mais alto, 1,70 m cada uma hoje, e as mulheres estão maravilhosas, né, de altura. Aí num dos rebotes eu falei, ele não pega essa bola. Pisei no pé dele, dei uma cotovelada no estômago, quando ele sobrou, eu subi e peguei a bola. E até hoje ele fala, Turca, você... Ué, pediu, né? Porque depois tiravam sarro da gente de não pegar o rebote. Não, e para elas foi bom, porque elas aprenderam a um jogo mais ríspido, né? O basquete feminino marcou história. Muito, mas nunca tivemos preconceito. Nossa, nunca tivemos assim alguém fez alguma piadinha, porque também naquela época não tinha nada. A gente queria jogar, eles queriam jogar. Era assim, uma coisa muito limpa. Eu tive a oportunidade de disputar 5 jogos abertos do interior e conviver com elas naquela época, e elas iam para os jogos como favoritas. Porque o masculino era mais famoso no começo que o feminino, né? Depois que o feminino começou a ficar famoso. E nós íamos como coadjuvantes, elas iam como estrelas. Era uma amizade, eles torciam para nós, não torciam para eles, né? Não tinha essa rivalidade, não existia. Você vê que Sorocaba foi um celeiro e uma equipe de renome internacional. A melhor equipe que tinha no Brasil era o basquete feminino de Sorocaba, né? Por isso que o Campineiro foi muito importante para o esporte de Sorocaba e foi muito mal compreendido. Ele sempre foi uma pessoa que nunca soube pedir, ele exigia. E politicamente, ninguém gostava dele. Não souberam reconhecer a qualidade e o defeito dele. Eu devo muito a ele pelo esporte. Eu morria de dó dele porque sozinho, ficou sozinho, né? Bem dizer, ele morreu quase sozinho aí, né? Então, sei lá, ele gostava de vir aqui para se abrir comigo aqui. O Campineiro conseguiu, depois que essas meninas pararam, formar as minhoquinhas, e daí surgiram também grandes jogadoras. Eu tinha 3 escolas, cada atleta tinha determinadas escolas. Então nós íamos no horário da educação física
que a escola tinha, e ficava observando e escolhia as atletas e fazia um timinho de basquete, fazia um timinho de vôlei, porque tinha os jogos escolares. Aí depois aquelas que despontavam, a gente levava para o ginásio para formar as minhoquinhas, que nós tivemos as minhoquinhas que foram substituindo as mais velhas depois. Então a gente tinha assim, a gente cedia 12 para a seleção paulista e 8 para a seleção brasileira. Eram atletas que jogavam, representavam os demais atletas daqui. Não que eu tenha nada contra contratar alguém que vinha de fora. Mas eu acho que o grande sucesso, e aí na época, para o Campineiro e outros que trabalharam, era realmente isso. Era de puxar esses talentos aí. Quando o ginásio foi feito, a criançada invadiu o ginásio e aí começou as crianças, as mulheres, né? A irem também lá para o ginásio. Eu não tinha nada para mulher, a não ser a natação, que tinha lá no Scarpa, o tempo do Scarpa, tinha natação. O voleibol era muito assim, simplesinho, muito mais escolar até. Minha mãe chamava atenção, porque eu vivia lá, a gente gostava de lá, né? Quando não estava treinando, estava vendo outra coisa. Então, era tudo pra gente ali o ginásio, né? Quando não jogava e assistia outras coisas que tinha no ginásio, era a segunda casa nossa, o ginásio de esportes. Foi aí que, por quê? Eu já gostava muito do basquete, eu era muito criança, mas eu gostava do basquete porque eu mudei em frente ao ginásio de esportes e vi a construção todinha do ginásio, acompanhei, assisti a abertura que foi em 1950, em outubro. Primeira vez que eu vi mulher usar shortinho, que eu fiquei boba de ver, porque a gente ficava lá na porta, que eles deixavam a gente ficar olhando com o portão meio aberto. Eu falei, eu vou querer fazer isso. E a gente via como era diferente, inclusive o público, né? Já via algumas fotos, público de chapéu, de gravata, assistindo jogos, né? É a diferença de hoje em dia, né? Então a gente acabou tendo assim um conhecimento de todas as atletas que passaram por essa geração de 1950, quando teve os Jogos Abertos aqui em Sorocaba, na inauguração desse ginásio de esportes. Em 1954, que foi o último ano em que teve os Jogos Abertos em Sorocaba. E também depois aí as conquistas que houveram pelos contatos dos Jogos Abertos nessa geração da década de 50. E naquela época não era nem Secretaria de Esportes, era a Diretoria Municipal de Esportes e a nossa sede era no ginásio de esportes. Então ali a gente fazia de tudo um pouco. A gente fazia campeonato varziano, campeonato escolar, e nós tínhamos as nossas escolinhas das crianças. Então o ginásio para mim é uma referência na minha vida. Eu tive um ponto assim, de referência de vida. Eu me criei ali, vamos dizer assim, né? Eu tive momentos maravilhosos. Eu sou, assim, grata àquilo que está lá, aquele mausoléu que está abandonado. Mas eu fico muito triste quando eu vou lá. Então a gente entra lá agora, dá uma tristeza um pouco de ver como está aquilo, né? Mas fazer o quê? O time era um só. Só tinha divisão no nome. Votorantim e Sorocaba, né? Mas o time era um só, porque o técnico era um só. O técnico era o Campineiro. E a gente treinava, o pessoal mudava de camiseta. Elas treinavam no ginásio de esporte, que era o único local que tinha condições para treino, mas elas muitas vezes nem vinham para Votorantim, né? Apenas a fábrica ajudava financeiramente, dava transporte e condução. A Votorantim era um bairro de Sorocaba, na época, e a Votorantim que patrocinava praticamente essas equipes. Era Clube Atlético Votorantim, não era Sorocaba. Comecei, então, pelo Votorantim, depois de Sorocaba, né? Porque na época Votorantim não era cidade, então eu jogava pelo Clube Atlético Votorantim e por Sorocaba. Votorantim era uma vila industrial, né? Mas tinha uma potência, que era a fábrica, né? A fábrica de tecidos Votorantim. Ela, em um determinado momento, ela começou a apoiar o basquete feminino. Através um dos seus gerentes, que era o seu Nelson Borma, que era um esportista apaixonado, era uma pessoa que gostava muito de esportes. Ele
foi convencido na época de trazer, de apoiar o basquete feminino. Só que Votorantim pertencia a Sorocaba, era uma cidade só, né? A Votorantim ainda não tinha feito o desmembramento. E no período que Votorantim apoiou o time de basquete feminino, tudo que eles ganhavam ficava junto ao Clube Atlético Votorantim. Porque a gente vê nas camisas, era a camisa do Clube Atlético Votorantim. E quando, na mesma época, a gente também vê fotos que elas estão usando camisa escrito Sorocaba. Que algumas competições, como a indústria às vezes não queria patrocinar, não queria pagar a viagem, elas iam pela prefeitura de Sorocaba, então elas levavam camisa só, nome Sorocaba. Sempre tinha alguém colaborando, mas a gente não tinha verba. Se não tinha dinheiro à disposição, que nem, olha, só para você ter uma noção de como era, a gente ia jogar, hoje é sexta, faz de conta que jogaria amanhã. Na segunda-feira, o campineiro trazia os papéis, já sábado o jogo, fulano, Nós íamos todas com um pacote na mão, outra com cola, em todos os postes de Sorocaba colar, para lotar aquele ginásio, e lotava o ginásio. Nunca ganhei um centavo de Negrete, nada. Toda a vida nós jogamos sem ver dinheiro. E nós não tínhamos intenções de ver dinheiro. Nenhum. A gente comprava as próprias roupas, tênis, ganhava uniforme, lógico, né? Mas não apoio nenhum financeiro. Era amadorismo puro na época. Tempos difíceis, porque nós não tínhamos apoio. Nós não tínhamos... O tênis era nosso mesmo, o uniforme a prefeitura dava, mas você tinha que entregar lavado e passado. O lanche, nós levávamos o nosso lanche, porque nós não tínhamos. Então a gente ia jogar, a gente tinha um uniforme doado para a prefeitura e uma Kombi que levava a gente. Era isso. E não tinha salário, não tinha nada. A ajuda que a gente tinha era uma condução que a prefeitura dava, quando tinha jogo fora, né? Jogos abertos, a gente que quando ia tinha a prefeitura, vamos dizer assim, punha assim, colocava cozinheiro, colocava o staff que precisava e dava a comida. E a gente tinha que se virar. Porque eu era uma menina de periferia, né? Eu morava num bairro longe, às vezes eu ia a pé jogar, porque eu não tinha condições de pagar ônibus. Assistência médica, eu senti muita falta disso, porque eu me machuquei. Tive uma torção muito feia e fui pulando dali, tinha um massagista na frente, e só, foi o que eu consegui. Depois dali, foi minha mãe que levou no médico. Todo o tratamento foi por minha conta. Não ganhava nada. Tem jogadora que eu mesma trabalhava, jogava e estudava. Mas para fazer tudo isso... Mas era um emprego, né? A única coisa que eles davam era emprego, isso é. Eu trabalhava no SESI, mas trabalhar, estudar e jogar é difícil. É muito difícil. Ou você estuda e joga, ou você trabalha e joga. Eu tinha que tirar uma coisa, porque senão não dava. Apoio assim, e o emprego, né? Cada um tinha seu emprego. E essa parte assim de ajuda era isso. De vez em quando o Votorantim, na época, depois fazia uma festa, a gente ganhava um reloginho, tinha um coquetel, um negócio assim. Né? A gente, de vez em quando, ganhava um corte de linha do Mitidieri na época, porque o basquete estava naquela ascendência. E é isso. Porque aí faltou. A maioria das atletas já não estavam querendo jogar mais. E faltou incentivo, porque nós nunca tivemos incentivo, assim que eu digo, financeiro. E você vendo outras equipes com incentivo financeiro. Eu fui jogar no Corinthians sem ganhar nada. A Benedita, a Ritinha, não ganhamos um tostão. Começou-se a época, porque o nosso era assim, eles falavam antigamente esporte marrom. O esporte marrom é porque não tinha gratificação nenhuma. Então, elas vieram numa época que a mulher não tinha tanto espaço, principalmente no esporte, né? Elas vieram numa época que também o basquete não era o destaque. O basquete feminino nunca teve o apoio merecido. Nós não podemos afirmar que não tem apoio hoje, mas
não teve o apoio que sempre mereceu ter. O masculino era sempre em primeiro lugar e o basquete feminino era sempre segundo. Na minha geração já era complicado, difícil, imagine na delas. Então eu tive que fazer uma escolha entre o esporte e a família. Eu, claro, optei pela minha família. Não me arrependo disso, mas eu gostaria de ter tido apoio na época financeiro para mim poder ter continuado jogando. Porque o esporte sorocabano sempre foi assim na raça. Foi na cidade mesmo, nós aqui todas de Sorocaba mesmo. Depois que começou a vir a Heleninha, a Marilena, a Zilá, de Piracicaba e tal, acho que elas começaram a vir. Assim, de sacrifício não precisa nem falar. Mas quando a gente gosta, a gente investe, né? Em novembro de 77, eu precisava trabalhar, porque eu tinha que pagar minha faculdade. E eu entrei numa empresa e acabei deixando o basquetebol, porque tive que trabalhar para poder ajudar meu pai a pagar minha faculdade, que não tinha como, né? Eu parei de jogar porque eu casei. Até eu brinco com as amigas. Eu não casei, me casaram. Não, foi porque eu casei. Em 58 eu casei. Porque o meu marido, ele perguntou, ou eu ou a bola. Eu falei, a bola, e terminamos. E foi um Deus nos acuda. Aí a minha avó, meu pai, minha mãe, nossa, porque ele era muito bom, né? Gostavam dele. Aí foi indo, ele deixou eu jogar um pouco, mas depois não deu certo, não. Tive que parar de jogar. Claro, minha mãe, não pelo esporte, mas sim por ser minha mãe, tem uma situação muito engraçada em relação a isso, que o fim da carreira da minha mãe foi por causa do meu pai. Ele chegou e falou, ou você escolhe a bola ou escolhe eu. O que ela escolheu? A bola. Daí a família dela falou assim, você trata de voltar com o seu marido lá, que você vai casar com ele. Porque quando sua família não apoia, não adianta, né? Não tem condição. Né? Tive que me conformar. Não, eu achava que não dava mais, né, no momento, porque aí eu mesma achei que era mais difícil, né, com criança, casa já é compromisso, é diferente, né, é outro. É por isso que eu parei. Também elas tinham esse lotar um estádio, mas também tinha pessoas que torciam contra, né, pessoas machistas, né, pessoas que não aceitavam que a mulher tivesse na quadra jogando. Eu, na época, a minha avó não queria que eu jogasse. Menina de 13 anos, grandona, magrela, entendeu? Ela falava, não quero, eu tinha medo de me deixar praticar esporte, porque quem me criou foi minha avó. Naquela época, mulher não se envolvia em esporte. Falava em mulher praticar esporte, era assim, muito preconceito. E meu pai, não é que ele tivesse preconceito, ele era árabe. Era sírio. E o sírio é muito fechado, muito enérgico. Olha, a minha irmã quis jogar, ela jogou o quê? Acho que nem um ano. Ele não deixava ela ir. Aí ela que jogava voleibol, ele também não deixou. Porque ele achava que mulher tinha que estudar e se preparar para casar. Na cabeça dele. Quer dizer, se ele tivesse vivido mais, eu não teria jogado. Aí mamãe deixou eu continuar jogando. Não tive muito apoio da minha família para jogar, né? Porque eu sou de uma família muito católica, meus pais não queriam que eu jogasse. Né? E meu pai não deixava. Não queria, porque tinha que estudar e não deixava, e eu fiquei atormentada e repeti aquele ano, né? A sociedade enxergava o atleta, não só do basquete, mas todo o atleta, um preconceito, né? Jogar basquete, moça, né? Jogar basquete, ir lá no ginásio, de shortinho. O pessoal ainda tinha aquele receio, né, com a gente, né? Achava que era, não sei, aquele tempo era difícil. Mas quem gosta de jogar, ia embora, não ligava para as pessoas que falassem, né? Pessoas que queriam que elas estivessem na casa, que elas casassem, procurassem emprego, né? E não ficassem dentro de uma quadra jogando basquete. E elas foram assim, eu acho que foram mulheres assim além do seu tempo. Então o esporte naquela época, para a menina, não era bom. De duas coisas uma, desculpe a palavra, ou ela era sapatão, ou ela era
uma mulher da vida. Então, os pais ficavam meio restritos. Então, a nossa época foi uma época de desbravamento, entendeu? Gente antiga, se a gente demorava para casar, ia ficar para titia, né? E por toda lei eles queriam que eu namorasse e casasse. Não queriam que eu jogasse de jeito nenhum, né? E eu tento. Na minha teimosia eu fui indo, né? Porque veio uma geração bem com um ativismo nato, né? Como foram as primeiras que brigaram para ter o esporte feminino, depois brigaram para ser reconhecidas com mais modalidades, depois uma outra geração que brigou para que fosse tudo isso incluso nos Jogos Olímpicos, depois uma outra geração que também brigou por salários. E meu pai sempre preocupava conosco para estudar, e o esporte, que ele via que eu gostava, também que ele incentivava, ele achava que a gente devia de seguir isso daí. Então, eu acho que ele foi, assim, para mim, primordial, né? Eu me senti, assim, diferente das minhas amigas. Eu, no meu caso, nós somos 8 irmãos, 5 homens e 3 mulheres. E minha mãe falava, justo você, mulher, né? Tantos homens, você que foi escolher o esporte e tal, né? Mas depois eu fui vendo que não tinha nada demais, né? Conhecia todas as outras jogadoras, as famílias. O ginásio era cheio das famílias nossas, né? Das atletas. Aí foi terminando. E depois tinha que estudar, né? Tinha que estudar, muitas tinham que trabalhar. Mas eu fui dando um jeitinho. Na época o prefeito Gualberto Moreira conseguiu emprego para as jogadoras que precisavam trabalhar. Então elas trabalhavam, iam treinar no ginásio, à noite iam para a escola. E daí foi terminando esse preconceito e acabou tudo numa boa. A gente mesmo era assim, pessoas de tão bom comportamento, que o time todo, que eu digo, todas as meninas, a gente pensava em jogar. A realização nossa era o jogo. A alegria era ganhar. Que elas conseguiram entrar com o basquete feminino, elas conseguiram dentro das federações e das confederações ter a competição, o Campeonato Brasileiro Feminino, e elas conseguiram mostrar o valor dentro das próprios clubes, ter o departamento de basquete, de vôlei feminino, não só com o cunho social, aquele cunho que existia antigamente, de vamos fazer o vôlei feminino como saúde, como uma atividade física, ginástica para manter o corpo em forma. Não, vamos fazer como um instituto de competição, um campeonato com premiação. Além de ser grandes jogadoras, eram mulheres determinadas que queriam escrever a história. E elas escreveram a história delas. Olha, vou ser sincera com você, uma coisa curta e grossa. O esporte em si, ele tem que ter uma honra. Eu acho que o esporte tem que ser honrado. O que é honrar? Se você vai, você treina, você luta, você tem direito de ter uma lembrança daquela fase que você teve. Tive a maior decepção ano passado, quando eu fui, que eu entrei. Sumiram os troféus. Quem é responsável? Você pode perguntar para quem foi, ninguém viu, ninguém sabe. Agora, onde era parte da Comissão Central de Esportes, que era a CCE, depois disse que virou sala para, assim, futebol varziano. Depois virou sala para não sei o quê. Mas tinham acesso a outra sala. Então, se eu falar para você o que aconteceu, eu fiquei muito triste aquele dia. Estou revoltada até hoje, porque ninguém respeitou o que a gente fez pelo esporte. Sem saber mesmo o que pensar, o que aconteceu, né? Porque os troféus ganham com tanto esforço, tanto sacrifício, sumir desse jeito, né? Estou revendo uns recortes de jornais da época de ouro do basquetebol feminino. Sorocaba era tão forte no basquete feminino que o Campeonato Brasileiro foi realizado aqui em Sorocaba. Na época do prefeito Gualberto Moreira, ele apoiava muito o esporte, e o Campeonato Brasileiro então foi realizado aqui em Sorocaba, e São Paulo tornou-se campeã. A metade quase da equipe era de sorocabanas.
Aqui é a foto das campeãs. Foi em 57, campeãs paulistas, campeãs brasileiras, aliás, né? Já está bem deteriorado. E esta aqui é uma foto de uma equipe de Sorocaba, quando houve aquela divisão do Estrada e Votorantim. O Estrada ficou com um time, o Votorantim formou um time quase que das minhoquinhas, que chamava. Tinha as cobras, que eram as veteranas, e as minhoquinhas. E ficou a Norminha, eu, e as outras eram consideradas minhoquinhas. A Neuzinha, a Melinha, Malu, Sônia, a Melinha, Norminha e Edi. Formou um time de minhoquinhas que futuramente se tornaram também grandes campeãs do basquete. Eu não me conformo, eu lembro quando eu ia no ginásio de esporte, na época, o campeão trabalhava lá ainda, né? Nossa, era uma vitrine, assim, um corredor comprido, mas todos os troféus. Para mim era quase mais basquete, porque como ele trabalhava lá e ele era técnico, agora eu não sei, diz que está em falta bastante, eu não sei onde foi parar, gente. Eu administrei o ginásio de esportes muitos anos. Depois que eu parei de jogar, eu fiquei como administrando ali. E eu sempre cuidei com muito carinho de todos aqueles troféus. Não só dos troféus, mas como a documentação. Nós tínhamos uma vasta documentação do esporte. Tanto do esporte como basquete, como jogos escolares. A gente tinha muita. E depois disso, cada um que aparecia lá achava que aquilo não fazia. Era um lixo para eles, né? Quando aquilo era uma memória, né? Então, infelizmente, a gente ficou na perda, né, desses documentos, desses troféus. Mas enquanto eu esteve sob o meu comando, eles foram muito bem cuidados. Esses órgãos de associações, prefeitura, eles têm uma responsabilidade muito grande pela história das pessoas. E eles têm que responder por isso. Eles têm que preservar isso, eles têm que dar condições que isso seja preservado. E acontecer isso é como se quebrasse, né? Interromper essa... Perde, né? Perde muito com isso, porque é história, né? Sorocaba tem uma história rica de basquete. Triste, eu fico muito triste. Agora, ver seus troféus desprezados, suas fotos abandonadas. É muito triste isso, até para as novas gerações saberem o que aconteceu antes de você começar. Quem estava lá plantando a sementinha para que essas coisas acontecessem. Agora chega aqui, 70% não existem mais. Sumiram os troféus. Os poucos que tem estão bem deteriorados. Então não houve cuidado, porque nós trabalhávamos aqui, a gente tinha todas as prateleiras, tudo em ordem, bonitinho, arrumadinho, podia ver quem fosse. A gente lembrava cada troféu certinho, cada medalha que a gente ganhou, tudo em ordem. Agora hoje isso aí, tá um cemitério de troféus. Em primeiro lugar é falta de conhecimento, né, da história, né, do esporte. Porque deixar o quê? Roubar os troféus para quê? Né? Aquilo é uma história que a seleção tem, que não só ali na galeria de troféus, ali existem troféus desde 1940 e pouco, conquistado pela nossa equipe masculina. Eu acho que isso é falta de amor, né, ao esporte. Gente que com certeza nunca vivenciou o esporte como nós vivenciamos. Então isso eu acho que levou a isso, né? Nada significava para eles, né, aquele troféu. Então vamos desfazer. Olha, eu sinceramente não sei para onde foi. Teve um tempo, acho que uns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, quando o Rinaldo começou ao basquete aqui, eu vim aqui atrás das fotografias, porque nós tínhamos uma mesa na outra sala e o Panhó colocava todas as fotos embaixo de um vidro. Em todas as mesas. Em todas as mesas tinha o vidro, tinha as fotos embaixo e em cima o vidro, que então a gente passava e a gente via as nossas fotos lá. Tem fotos de alguns amigos que já se foram, tem fotos, amigas que já se foram, que jogavam, os meninos também treinavam com a gente, né? Então eu vim procurar, eu queria saber o que tinha acontecido. Ninguém soube me responder. Então quando documentos somem, troféu, medalha, que foi o caso que aconteceu,
hoje eu me pergunto nessa nova geração, como é que eu vou saber que isso aconteceu em Sorocaba? Quem estava lá? Né? Como começou tudo isso? É triste. Acho que essas memórias devem ser respeitadas. E do Clube Atlético Votorantim foi o caso da venda do estádio, da descaracterização do espaço e depois do clube social, onde que era o clube que tinha bailes, onde tinha a sede, onde tinha todo o arquivo de material de fotos, de troféus. Isso, num determinado dia, ligaram para o meu pai e falaram assim: João, estão acabando com a história da cidade, porque parte dos documentos do clube foi para incineração na fábrica, foi queimado. Outra parte jogaram no lixão. Fomos até o lixão, onde chegamos lá e deparamos com fotos do desporto votorantinense jogada no meio do lixo. E meu pai perguntou para a pessoa lá: eu quero essas coisas. A moça falou: eu vendo. E eu lembro muito bem, foi por R$10. Após isso, meu pai ficou com uma quantidade de material, umas fichas até, que não tinha como guardar. E procuramos a prefeitura na época e não houve interesse. Então a gente veio trabalhando para preservar isso aí. A segunda parte da destruição da nossa memória esportiva foi um determinado dia que pegam todos os troféus que o clube tinha e colocaram na calçada. E as pessoas foram passando e foram catando aquilo e levando para suas casas. O clube acabou e o povo jogou a história nossa fora. Mesa, cadeira, troféu, ficha ali, do lado do poste, em cima de umas cadeiras. Eu senti um desprezo pela história. Porque se a gente gosta da história, a gente não se joga fora, a gente guarda. Eles ligaram novamente: João, jogaram os troféus fora. Meu pai pegou o carro, quando ele chegou lá achou poucos, mas foi aquilo que ele conseguiu recuperar. Trouxe para casa, mas trouxe para casa com a condição de guardar e preservar isso para o museu. E com os anos foram passando, eu fui conhecendo algumas pessoas que tinham algum material, e um entre eles é o primo Fidêncio, que guarda com todo carinho, né, esse material também. Eu acho importante que essas pessoas, nós tenhamos a consciência que nós temos um passado histórico nas mãos, para que a gente não tome atitude como o Clube Atlético tomou e amanhã depois deixa que isso se perca novamente. E então eu acho que é uma honra para a gente estar aqui hoje, representando as equipes, né, que depois teve renovações e tal, mas a dor que a gente sente é que nós, através do tempo, fomos esquecidos, não fomos preservadas, a memória da gente. Quem vai guardar vai ser nós, com a nossa amizade. Nós temos um clube aí que chama Panatron, que é um clube só de esportistas, né? Toda última terça-feira de cada mês, nós fazemos uma reunião. E nessa reunião nós se encontramos. Então, toda terça-feira eu estou lá com a Ritinha, com a Neide, com a Negrete, né? A Benedita, outro dia foi a Armelinda. O Panatron seria, o que significa essa palavra? Esportes para todos, né? Qual é a grande preocupação e objetivo do Panatron, né? Desenvolver, mostrar todas as atividades esportivas que existem dentro da cidade. E principalmente a história do esporte na cidade. Nós realizamos uma festa do esporte anualmente, que é para homenagear os destaques da cidade, né? A nível regional, estadual e até internacional, que ainda bem que Sorocaba tem atletas a esse nível, né? E o Panatron também realizou, uns 10 anos atrás, todos os anos, o encontro de gerações do basquete. Tanto do basquete masculino como do basquete feminino. Nós tivemos recentemente num congresso em Recife, onde o tema foi exatamente esse, né? A posição da mulher dentro do esporte, né? E coube a mim fazer um relato sobre as questões da mulher no Brasil e nas Américas com relação ao esporte. Vai ser feito um documento final para ser enviado tanto a Organizações das Nações Unidas como ao Comitê Olímpico Internacional. Acho até ridículo, né, você ter que tocar nessas questões, mas na prática
Realmente existe, né? Eu conheço meninas, eu fui atleta, a gente conhece essa questão que está em voga de assédio, até assédio sexual, assédio moral de técnicos e dirigentes em equipes femininas. Isso é notório desde quando o esporte começou, a pressão que existe do lado masculino, as questões de você ver pouquíssimas dirigentes femininas, pouquíssima mulher no comando de organizações, de clubes, na confederação. O que eu vejo primeiro é uma questão da modalidade esportiva em si. Parece que o automobilismo é só para homem, o futebol é só para homem, o basquete, se você pegar uma cultura da NBA, porque o brasileiro ele abraça as culturas de maneira bem equivocada, essa é a impressão que eu tenho, né? Porque o basquete feminino nos Estados Unidos também é valorizado. Então, aqui parece que a primeira é cultural. A mulher não pode invadir o espaço do homem, e depois a mulher é marginalizada, é masculinizada, você é só comentários, e a mulher vai lá no seu limite, muitas vezes fora dele, vai conquistando seu espaço, suas medalhas, e incrivelmente as coisas não mudam. No Ministério dos Esportes, dificilmente você vê uma mulher de comando. Você pega as confederações, você dificilmente vê uma mulher no comando. Você pega diretoria de clube, vai aqui nos nossos clubes, pega a diretoria, quantas mulheres estão geralmente colocada como secretária, né, numa organização, sempre quem vai ser a secretária? Tem a fulana, a letra dela é bonita. Não é a letra dela é bonita, é uma questão cultural. Sempre quem acaba secretária é a mulher que está no grupo. Quem acaba na organização de eventos é a mulher que está no grupo. Agora você fala assim, quem vai ser o presidente? Aí é difícil se você pegar realmente. Então, vai desde do grupo, né? A gente que milita nessa área esportiva percebe isso notoriamente. Mas o esporte para a mulher é difícil. Tudo é difícil, parece que para a mulher. Para conseguir um patrocínio é horrível. Para você conseguir um apoio de qualquer empresa, se a mulher ainda é pior ainda do que os homens. Já está difícil para os homens, para a mulher é pior ainda. A mulher é competitiva tanto quanto o homem. Olha, falta um pouco mais de espaço para as mulheres. Nós merecemos. De alguns anos para cá, algumas gerações, elas provaram que podem chegar no mesmo lugar que o homem. E teve alguns campeonatos também, mundiais, em que nós chegamos e os homens não, né? Então, acho que nós merecemos esse carinho, essa aposta maior, essa abertura maior, porque nós provamos que nós podemos também. O feminino é medalhista, a seleção de basquete feminino é medalhista olímpica e não em uma, né? O masculino nem isso. Foi ali muito tempo atrás. Aliás, o masculino, na verdade, vive de memória, né? O basquete masculino. E o basquete feminino vive de ação. Então, às vezes acontece muito isso, a preferência para o masculino, para os homens, e deixa as mulheres para depois. E eu acho que essa aposta no feminino tem que ser feita. Então, fica muito numa questão de discussão econômica, que a gente pode comparar quantitativamente, quanto recebe de prêmio a melhor jogadora da Superliga de voleibol e quanto recebe de prêmio o melhor jogador da Superliga, que os cheques são bem diferentes uns dos outros, de quanto você vai fazer uma análise mais social qualitativa, né, dessa questão da mulher no esporte. Né? Quantas competições femininas existem, quantas competições masculinas existem, como está o esporte feminino na escola, quantas meninas são incentivadas a ir fazer esporte. Mas eu acho que são coisas assim que podem ser mudadas para que o feminino tenha uma força, volte a ter força. Nós não somos empregadas, nós não somos faxineiras, nós somos mulheres, mães, filhas e merecemos o respeito, tanto na parte humana como na parte que nós decidimos fazer, como no esporte ou como numa profissão. Bom, na verdade, eu fiquei sabendo um pouco mais de basquete quando surgiu um projeto social aqui, na época Minercal, e aí você começa a conhecer um pouco a história do basquete. Então eu ouvi falar muito de Ritinha, Dagmar, Negrete, que foram pessoas que representaram Sorocaba e representaram o basquetebol, né? E depois tive uma pequena convivência delas acompanharem os jogos, eu muito pequena, e sonhando em chegar onde elas chegaram, em apresentar e representar o que elas representaram para o basquete feminino, que é muito importante e até hoje são referências da cidade. Então, eu acho que assim, que o que me motivou muito
era esse amor que essa geração antiga tinha pela camisa de Sorocaba e jogavam mesmo assim na raça ali, sabe? Então o que elas passaram pra gente é uma coisa assim fantástica que nós levamos inclusive para nossa vida pessoal. Mostrando a Ritinha pro pessoal do basquete, e daí ele falou assim, mas com aquele tamanho, eu falei, com aquele tamanho ela só fazia de 3 lá de fora. Essas garotas, elas são de Sorocaba. Hortência não era de Sorocaba, elas são de Sorocaba. Elas nasceram em Sorocaba, né? Treinaram com o Campineiro, treinaram... Então, eu acho que são pessoas que têm que estar sempre lembradas, porque sem história, nenhum esporte sobrevive. Então, Sorocaba é forte, tanto no feminino como no masculino, por causa da história. Eu sempre falei isso para elas mesmo. E eu acho que essas meninas da Minercal deram continuidade. Teve um intervalo pequeno entre elas, mas deram uma continuidade numa outra geração. Porque Sorocaba era a cidade do basquetebol, né? E com certeza herdamos dessa geração. Era evidente que tinham que incentivar as meninas a jogarem basquete, a gostarem do basquete. Boa parte já ia para o ginásio para ver as veteranas jogarem. Eu falo veteranas na época, não, as estrelas jogaram. E eram todas estrelas. Era uma inspiração para a gente, porque eu estava no infantil, depois do juvenil, até ir para o principal do basquete masculino, e a referência eram as meninas. E o feminino era um destaque. Por onde passava era uma festa. E eram meninas jovens, pequenininhas, que viajavam o Brasil e competiam de igual para igual. Hoje em dia, muita gente, quando fala em basquete, lembra só da Minercal. Não lembra do nosso tempo. Os mais jovens não lembram, né, do nosso tempo. Então dá um pouquinho de tristeza, né? Porque a gente lutou tanto, formou e no fim... Não que eles tivessem vindo aqui, eram grandes jogadores, jogaram e levaram o nome de Sorocaba, tudo, né? Mas você vê, foram embora e acabou. Porque uma vez que já entra dinheiro, entra alguma coisa, já é diferente, já não tem aquele amor na camisa, né? Vem de outra cidade. Nós não, como eu fui bem antiga, então a gente era na cidade mesmo, né? Era diferente. Isso. Então a gente ia assistir, né, como a minha irmã já jogava, eu ia assistir os jogos dela e tal, e a gente via que era uma coisa assim muito legal, era uma batalha na quadra, uma batalha assim no bom sentido, e a gente se incentivava com aquele amor que elas tinham pela camisa de Sorocaba. Porque se no nosso tempo tivesse televisão, nossa senhora, o basquete não tinha morrido não. Eu acho que elas são e vão sempre ser, para mim, um exemplo. E era algo extraordinário. Era algo que enchia estádios e que na época não existia. Nem o masculino conseguia isso. O pessoal preferia mais o jogo das mulheres do que dos homens. Então já era diferente. Viu que o time Sorocaba foi grandecendo, ficando famoso, né? Daí então o ginásio lotava, né? O ginásio era uma coisa maravilhosa, né? Às vezes gritavam o nome da gente, às vezes fizeram música para nós, né? Umas musiquinhas para nós. O Dovando Moreira Filho fez era a torcida do Sorocaba que fazia. A turma tinha duas madeirinhas que batia assim, então eles falavam, a torcida fazia isso. Cantava assim, todos. Ó Sorocaba batia. Passa mais um pontinho. O seu jogo é formidável, o seu jogo é formidável. E a torcida admirável. Ó Sorocaba, passa mais um pontinho. Isso estremecia o ginásio vinha abaixo. Era uma delícia. Lotava. Daí então virou xodó de Sorocaba, né? Daí Sorocaba virou um celeiro do basquete feminino na época. Saía na rua, que jogaço que você fez, ai, obrigado. Olha, vocês ganharam, que ótimo. Você está entendendo? Então não tinha, assim, essa preocupação de satisfação porque era mulher jogando. O time todo era assim. A gente queria ganhar, não importava se era fulana, que ia fazer mais, ou que ia aparecer.
Porque naquele tempo nós não se preocupávamos em parecer. A gente queria era ganhar mesmo. A gente tinha condições de chegar numa quadra e encarar qualquer equipe, qualquer campeonato. A Neide sempre foi uma jogadora raçuda, né? E a Ritinha sempre foi uma pessoa que não tinha parada. Ela era rapidinha na quadra, tanto é que ela chegou a capitã da seleção brasileira. E isso foi uma honra para mim jogar com ela. Então foi uma época de sacrifício bem grande, mas que valeu a pena todo o sacrifício, porque se tornou muito benquista. Depois acabou o preconceito, acabou tudo. Gente, eu vou fazer 81 anos, o pessoal ainda lembra, os antigos adoravam ir no ginásio de esportes, assistir jogos, mas era caloroso mesmo, sabe? E elas são realmente o que motiva muito. E tenha certeza, principalmente aqui em Sorocaba, as crianças que participam do campeonato escolar, que é a base do campeonato, que é o nosso celeiro esportivo, sabem a história de todas essas meninas. Eu, Vânia, agradeço, porque eu não sei se sem vocês nós escreveríamos a nossa história. Então a nossa história faz parte das suas. Eu queria um dia assistir tudo que eu plantei igual elas plantaram na minha vida. Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar podendo falar de umas gigantes do nosso basquete sorocabano. Agradecer muito o que vocês fizeram pela modalidade. Eu fico muito feliz até de lembrar, porque foi coisa assim, basquete na minha vida é muito importante, foi uma coisa assim maravilhosa que aconteceu para mim, eu não sei o que eu seria. E passei isso para o meu filho, que também é um atleta hoje, basquetebol. Então eu tenho que agradecer essas mulheres que começaram com essa história aqui, né? Tem um pedacinho de vocês assim em mim, desse carinho do basquete, todas elas. Até as que eu não citei, mas que fizeram parte dessa história. Então, muito obrigada. Como gratidão que esse grupo está fazendo, levando para uma nova geração, tudo aquilo que ele pôde colher e ser beneficiado do esporte. Trabalhava o dia inteiro e depois fazia o esporte que gostava e fazia bem feito. Isso aí é digno de muito respeito, de admiração e orgulho, né? Por ser minha mãe. Tudo começou com elas, né? Talvez a minha vida no basquetebol não existisse pelo plantio que elas começaram. Então, muito feliz, emocionada principalmente e nem tenho o que dizer. A influência foi total, né? Hoje eu não seria o que eu sou, né, no basquete brasileiro se eu não tivesse, aquela moça não tivesse abrido a porta para mim vir bater bola. Valeu. Nossas heroínas, um obrigado de coração e que elas tenham certeza que a nova geração não as esqueceu e com certeza as gerações que virão também não as esquecerão jamais. Que o feminino volte outra vez, porque seria muito importante. Porque a mulher no esporte hoje, ela está em condições de jogar de igual para igual. Na raça, no suor, no amor. E acreditar em si. Eu sempre fui chata. E sigam em frente, né? Sigam em frente e sejam corajosas, porque a mulher no esporte tem que se defender. Olha, o esporte para a mulher vai ser sempre difícil, porque nós vivemos numa sociedade patriarcal. O homem comanda, a mulher obedece. Só que hoje a mulher está conseguindo alguns degrauzinhos na sociedade, no esporte, na vida em si. Eu acho que a gente ainda estamos no século XXI, mas ainda engatinhamos em termos de mulher e homem, né? Existe ainda, eu acho, muita discriminação. Eu acho que o feminino, as mulheres precisam se unir e realmente dizer, nós estamos aqui, nós queremos também. Eu acho que é uma questão de nós nos impormos um pouco mais. E eu acho que essas meninas da velha guarda, o símbolo que elas representam é bem esse, da mulher mostrar que tem força, que consegue. Mas já está mudando essa cultura, né? Hoje ainda muito de forma lenta, de forma diferente ainda,
não de maneira igualitária, mas ainda o feminino, o esporte feminino ainda está conquistando seu espaço, sim. Porque não tem como, né? Vai se sobrepondo, vai se sobressaindo. Então, uma hora você tem que ser reconhecida mesmo. Sorocaba, infelizmente, nós não temos agora uma equipe representativa de basquete como a gente tinha antigamente. Então, eu acho que está faltando, trazer mais jovens, né, para o esporte, porque eu acho que através da juventude nós vamos conseguir, não hoje, mas amanhã, né, que essas mulheres se engajem novamente ao esporte. Trabalho, eu acho que de base mesmo, para as meninas, para ela receber e ser valorizada desde pequena. É que falta agora, por exemplo, que nem no basquete, criar raízes de novo novamente aqui, fazer um trabalho para Sorocaba, nas escolas, nos centros esportivos, e pegar essa criançada aí, né? Que nunca perca esse sonho, que lute, que treine muito, que seja firme, que se chega lá. Tem que ter foco no que você vai fazer, tem que ter esforço e tem que ter cabeça para os reveses que vêm, porque não vem tudo bonitinho. Infelizmente, nós temos mais guerras do que amor, certo? E eu acho que no esporte você tem que trazer mais amor, que é o que nós estamos precisando hoje em dia. Então, não deixem de lutar, não deixem de praticar um esporte. Com certeza. É que algumas ainda não sabem, mas nós temos um poder tão grande que, olha, eu já fiz o meu lá de casa, jogar basquete, imagina o poder de todas nós se unindo, se a gente não vai mudar isso, né? Acho que a gente pode conseguir muito mais.